Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Alice, né? Nosso arquétipo aqui da donzela em perigo. E, enfim, vamos lá. A Alice, ela tem 17 anos, cor branca, bronzeada, com sarnas, olhos amendoados, cabelos ruivos. O tamanho dela é média, do tipo ectomorfa. Temperamento comunicativo, espontânea, usa emoção para resolver os problemas, se vê como uma bela jovem, arquétipo da donzela em perigo. Ela foi raptada por Zafó para experimentos. Zafó é o vilão da gente, do meu, no caso. Cuidar de cavalos é o hobby dela. Ela gosta de galanteios e passeios a cavalo. Tem medo de perder seus animais. Fica fragilizada e desesperada quando tem medo. Tem mania, as manias que ela tem é uma pessoa carinhosa e gosta de mexer nos cabelos. O humor é alegre, bondosa, atenciosa, prestativa, mas o defeito é que ela espera muito pelos outros, é muito apegada. Habilidades: aptidão, com montaria e trato com animais. Motivação principal: se tornar dona de uma fazenda para cuidar dos próprios cavalos. Se dá bem com as outras pessoas, as garotas a invejam. E é toda sorrisos, né? O seu traço principal, que ela é toda sorrisos. Os personagens a veem como uma garota bela, hábil, montadora e afetiva. E bastante emotiva, além disso. Então, pessoal, a diferença daquele arquétipo anterior, o arquétipo da tentação maligna, é que aquele, podendo ser uma mulher, claro, pode ser um homem também, mas como eu escolhi uma mulher naquele arquétipo, aquele outro mostrava uma figura que era meio inescrupulosa, digamos assim, mas mostrava uma mulher mais independente ao mesmo tempo. Já essa outra, que o arquétipo da donzela em perigo, é o contrário. É o extremo oposto daquele, da tentação maligna, porque aqui a gente vê uma figura que não tem tanta independência, assim, ela depende muito dos outros, assim, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Embora a lista que eu criei, ela tenha o próprio trabalho e cuide da sua própria vida, ela é o tipo de garota que se deixa levar assim pelos outros, não tem, digamos, um pulso firme, que vive no mundinho dela. Esse tipo de coisa é o arquétipo da donzela em perigo, o famoso clichê da donzela em perigo, como a Rapunzel, a Bela Adormecida, a Branca de Neve. Enfim, são clichês que existiram e existem até hoje, né? Embora não sejam tão comuns, mas que a gente vai ver aqui. Então, como eu falei, né? Esse arquétipo simboliza aquela donzela desamparada que geralmente é tratado de forma assim um tanto ingênua. Ao contrário daquela outra, né, do arquétipo anterior, que era uma pessoa inteligente, esperta, que até usava essa própria inteligência para manipular os outros, principalmente os homens. No caso aqui, a donzela, ela é uma pessoa desamparada, que geralmente que é suscetível a ser aproveitada, digamos assim, pelos outros. Os outros podem muito mais fácil aproveitar dela, enquanto que a anterior já não conseguiriam. Eles seriam provavelmente usados pela tentação maligna, né? No caso a Natália. Mas aqui a Alicia, geralmente ela tem essa vulnerabilidade. Então, o que geralmente acontece é que os outros se aproveitam dela e alguém, né, geralmente o herói, vai resgatá-la. Como no caso a Rapunzel é resgatada, como a Branca de Neve também, a Bela Adormecida. Enfim, é um estereótipo que hoje em dia assim tá em queda, né? Mas que eu resolvi trazer porque tá aí na literatura para todo mundo ver. Eu particularmente não sou muito fã desse estereótipo. Acho que talvez fosse quando eu era criança, hoje em dia eu não sou tanto, mas de qualquer forma, trouxe aqui pra vocês.
Já que eu trouxe o da tentação maligna, trouxe também o contraponto dele. Já que tem o herói e o vilão, esse no caso que seria a figura dos, digamos, dos personagens que não são os protagonistas da história. Os coadjuvantes. É como se fosse um vilão e um herói, só que coadjuvantes. Em algumas histórias, essa personagem feminina, ingênua, ela usa essa fragilidade para manipular os outros, mas aí já entra um pouco naquele arquétipo anterior. Então vamos focar aqui nele. É bem óbvio, como eu disse, né? Essa figura é uma figura ingênua que vai em algum momento ter que ser salva pelo herói. Ou não, né? Mas ela geralmente é alguém, uma pessoa sequestrada. E no caso aqui, o histórico dela fala que ela foi sequestrada pelo Zafó, nosso vilão. Então, ela é uma pessoa baixinha, né? Que gosta de cuidar de cavalos, tem os cabelos ruivos. É uma garota branca, mas que é bronzeada porque ela cuida de cavalos e tem algumas sarnas. Ela é média, do tipo ectomorfo, aquela baixinha, magrinha, esbelta, esse tipo de coisa. Então, já pode se ver que eu fiz aqui o corpo dela, não é uma figura muito volumosa, né? Tem a cintura fina, enfim. Geralmente o arquétipo da donzela em perigo e da tentação maligna são figuras belas. Sejam homens, sejam, no caso da tentação maligna, pode ser homem ou mulher. Mas ambas as figuras são belas. No caso aqui, ou no caso da masculina, quando não bela, é uma figura que tem bastante poder. Então a tentação seria de receber aquele poder que ele está disposto a dar. Mas no caso aqui da donzela em perigo, ela é alguém que está vulnerável realmente. E obviamente vai ser bela. Então, tá aqui o corpo dela, tô usando algumas linhas mais fracas aqui. Lembrando que o tipo ectomorfo é uma figura mais magra. Então eu vou dar uma roupa aqui pra ela de camponesa também, alguém que cuida de cavalos, mas vou dar um vestido aqui pra ela. Mas nada demais. Acredito que naquela época todas as mulheres usavam vestidos, na época medieval, independente da função que elas desempenhassem. Então vamos aqui dar uma certa finalização. Colocar algumas faixas no pulso da Alicia.
A Alicia, ela ficou um pouco melhor acabada do que alguns personagens que eu já criei, mas ela também vai passar por alterações, então ela é a primeira versão da Alicia, né? A versão que eu imagino por agora, mas que vai ser retrabalhada de acordo com os conteúdos das aulas seguintes. Então estou finalizando um pouco aqui ela, dando uma definição maior. Mas já é possível ver a personagem. Estão dando alguns ajustes aqui, algum acabamento. E tá aqui a lista, pessoal. É isso. Vou colocar o nome dela aqui. Até a próxima aula, a gente se vê.